Um Fusca vermelho, corroído pelo sal e pelo tempo, preso entre pedras em uma praia que quase ninguém frequentava. As janelas emboladas de areia, o teto colado com ferrugem, o motor engolido pela maresia, calado há anos. Para quem passava por ali era apenas mais um esqueleto de metal abandonado. Para a família Silva, era uma porta que se abria sobre um passado enterrado. Nota editorial. Essa narrativa recontextualiza o protagonista como padrinho do casamento, e não como o noivo, como forma de ajustar a história ao título do vídeo. Trata-se de uma recontextualização criativa, baseada em relatos do caso, os eventos principais que conectam fuga, desaparecimento e a recuperação do veículo foram preservados conforme registros públicos e depoimentos. A equipe de biólogos marinhos do Instituto Oceanográfico achou o carro quase por acaso, durante uma coleta de amostras em uma enseada isolada. Um pesquisador avistou algo vermelho entre as rochas enquanto verificava a maré. Outro, mais perto, percebeu o formato inconfundível. Era um Fusca antigo. Chamaram a guarda costeira. O que parecia um relato corriqueiro de sucata virou investigação quando o número do chassi foi conferido. Correspondia a um veículo cadastrado em nome de Marcelo Silva, desaparecido desde abril de 2016. Naquele dia, ele havia sumido minutos antes de uma cerimônia que prometia ser o ponto alto da família. Ele estava escalado como padrinho. As palavras no relatório policial eram contidas, quase frias. Veículo localizado em praia isolada, chassi correspondente a registro de pessoa desaparecida, possível conexão com um caso arquivado em 2016. Fora disso, havia apenas fotografias do carro entre as pedras, uma fita de perímetro improvisada e meteoros de silêncio nas mensagens trocadas entre os investigadores e os familiares, que, 8 anos antes, não encontraram explicação para um sumiço que parou a cidade inteira. Quando a notícia chegou a Regina Silva, ela sentiu como se o chão cedesse de novo. Regina lembra em voz baixa de ter visto aquelas imagens pela primeira vez. Achei que era um engano, um carro velho qualquer, mas tinha um detalhe que eu nunca esqueci. Era vermelho igual ao dele. O telefone tocou depois. A confirmação oficial veio lenta, com o cuidado de quem sabe que trazer um acontecimento do fundo do mar de volta à superfície reabre feridas mal cicatrizadas. A identificação do Fusca não foi imediata do ponto de vista emocional, mas do ponto de vista técnico foi direta. O número do chassi correspondia ao veículo que Marcelo usava frequentemente. Documentos antigos, notas de manutenção em uma oficina da cidade e até uma foto de um aniversário com aquele mesmo Fusca ao fundo ligaram as pontas. A polícia, que na época teve de arquivar o caso por falta de pistas, reabriu arquivos e solicitou perícias. A família, que viveu anos na tensão de e-se, teve que ressurgir na realidade de um corpo de investigação. Antes de mergulharmos no que aconteceu na praia, é preciso voltar no tempo para entender a origem da tensão que puxou Marcelo até aquela estrada costeira. Não se tratava de um único episódio, de uma crise isolada. Era um acúmulo de exigências, de pequenas renúncias, de vozes que, mesmo sem intenção, foram cobrindo a própria voz dele com expectativas. Marcelo nasceu em uma casa onde o afeto era real, mas sempre alinhado a um roteiro. Regina, mãe zelosa e protetora, acreditava que o melhor amor era o que previa a cada passo. Paulo, o pai, era um homem de poucas palavras, trabalhador e arredio à confrontação. Juntos, construíram em torno de Marcelo um cuidado que, com o tempo, exigiu retribuição. Você precisa estudar direito, vai ser seguro, vai seguir a nossa família, Regina dizia quando ele ainda era um adolescente que gostava de desenhar móveis e rabiscar projetos de interiores. Marcelo fazia o que se esperava. Era educado, disponível, o primeiro a ajudar em tudo. Era o tipo de filho que ninguém suspeitava carregar uma crise por dentro. Na escola, colegas lembravam de um rapaz gentil, quieto, com um riso fácil quando estava entre amigos. Também lembravam de noites em que ele pedia desculpas por coisas pequenas, de uma ansiedade que aparecia em olhares mais do que em palavras. João, amigo de infância, descreve uma intimidade feita de confidências leves. A gente falava de música, de filmes. Ele desenhava cadeiras e eu dizia que ele era um artista. Mas se chegasse em casa e a mãe tivesse planos, ele mudava. Aceitava assim, não discutia. Parecia ter medo de estragar a ordem das coisas. João fala com uma mistura de carinho e culpa. Olho para trás e penso que devia ter percebido mais. A gente era jovem e achava que a ansiedade era frescura. A falta de autonomia, naquele contexto, não nasceu de maldade.
Em conversas, Regina explicava que tudo saía de um lugar de amor, protegia porque temia que o mundo fosse cruel demais para o filho. No entanto, com o tempo, o zelo transformou-se em padrão quase administrativo. Decisões eram tomadas, listas eram definidas, caminhos traçados. Marcelo aceitou, porque conhecer outra forma de viver parecia exigir coragem que ele não sabia ter. E quando ele tentou resistir, a resistência vinha acompanhada de culpa. Algumas das primeiras marcas do sofrimento de Marcelo foram sutis: insônia frequente, episódios de náusea antes de compromissos sociais, perda de apetite em semanas de estresse. Em 2014, uma médica atendeu-o rapidamente por ataques de pânico, prescreveu técnicas de respiração e recomendou terapia. As consultas começaram e pararam, por dificuldades de horário, por vergonha, por achar que tudo melhoraria após mudanças externas. Essa composição de sintomas raramente foi colocada em evidência pela família. No lugar de procurar ajuda constante, houve explicações simplistas. É nervoso de prova, é ansiedade de apresentação. E a narrativa doméstica acabou por minimizar um movimento interno que só crescia. O encontro com Carolina Mendes foi ao mesmo tempo uma pausa e um espelho. Carolina tinha um jeito prático, riso franco e um trabalho em uma agência de comunicação. Conheceram-se em uma exposição de design, ele com seus projetos, ela interessada. O afeto foi discreto no início, tão natural que para muitos pareceu perfeito, duas pessoas que se davam suporte. Mas a perfeição externa não iluminava o que havia por dentro. Carolina via o cuidado e muitas vezes a exaustão. Ele era amoroso, atento, mas também vivia com uma ansiedade que eu só começava a entender aos poucos, recorda ela. Carolina descreve noites em que ele acordava suando, ideias aceleradas, aquele sentimento de estar sempre em débito com algo invisível. Quando veio o pedido de casamento, a família celebrou. Para Regina, era a confirmação de que todos os sacrifícios tinham valido a pena. Para Paulo, foi motivo de orgulho silencioso. Para Marcelo e Carolina, foi um passo natural, com planos e sonhos compartilhados. Mas o processo de planejar o casamento trouxe consequências práticas e uma pressão concreta. Uma lista grande de convidados, cerca de 200 pessoas, festas de noivado que exigiam atenção, uma programação que percorria cada minuto do grande dia, fornecedores com cronogramas inflexíveis, um contrato de buffet que consumia quase todo o orçamento e um empréstimo bancário que aumentou a tensão financeira do casal. As expectativas alargaram-se, de um gesto de amor tornou-se um evento a cumprir. Alguns amigos perceberam em Marcelo uma rigidez nova, um esforço para entregar sempre o que a família e os protocolos sociais esperavam. João lembra. Ele começou a telefonar de madrugada com listas de coisas para conferir. Parecia que se algo saísse do roteiro, tudo desmoronaria. Esses sinais eram recebidos muitas vezes com explicações tranquilizadoras. É só o nervosismo, é normal antes do casamento. Do lado de fora, ele estava radiante nas fotos do ensaio. Por dentro, uma luta silenciosa se intensificava. A semana que antecedeu o casamento foi uma sequência de microeventos de estresse. Prova de traje para o noivo, neste caso o padrinho, reunião com cerimonial, provas de buffet, horários exatos para a chegada ao local, ajustes na lista de sentados. Marcelo começou a faltar a algumas refeições, a evitar conversas longas, a sair de reuniões de planejamento com a justificativa de dar uma volta para arejar a cabeça. Em uma dessas voltas, Carolina notou um olhar distante que ela não conseguia alcançar. Tentei conversar. Ele dizia que estava cansado, que era coisa de última hora. Eu acreditava, ela confessa, com a voz embargada pela memória. Houve também episódios em que Marcelo buscou ajuda profissional de forma esparsa, consultas de terapia aqui e ali, medicação de curta duração recomendada por médicos que o atenderam, exercícios de respiração que funcionavam por alguns dias. Nenhum desses passos produziu uma mudança profunda, porque o ambiente em volta dele, expectativas familiares, obrigações financeiras, a ideia de que ele deveria ser o pilar de calma, não permitiu que um tratamento continuado florescesse. A complexidade do sofrimento mental é precisamente essa. Não basta uma receita ou um conselho.
é necessária a construção de um espaço onde a vulnerabilidade possa ser escutada sem julgamento. Convidados começaram a telefonar para confirmar presentes, madrinhas telefonavam para ajustar vestidos, e no centro disso, um homem que pesava cada detalhe, como se aquilo definisse quem ele era. Paulo, o pai, percebeu que algo não estava bem nas semanas finais. Em sua maneira contida, tentou se aproximar de forma prática. Ofertei ajuda com os convites, disse que poderia levar documentos ao cartório, que resolvia assuntos com fornecedores. Mas quando chegou o momento de perguntar, "Você está bem?", a resposta veio curta, e ele guardou a preocupação como quem arquiva um documento que não sabe onde colocar. A narrativa que se construiu ao redor daquele sábado de abril de 2016 foi rígida no formato, mas frágil no conteúdo humano. O cronograma do casamento estava desenhado pelos organizadores até o mínimo detalhe. Make-up da noiva às 10 horas, fotos pré-cerimônia às 12 horas, chegada do padrinho marcada para as 13h30. Para a família, era uma sequência de imagens ensaiadas que prometiam afeto e celebração. Para Marcelo, era um corredor de tarefas que exigia dele uma interpretação inteira de si mesmo naquele papel. Horas antes do início da cerimônia, os convidados começaram a chegar. Havia um nível de expectativa que parecia aumentar fisicamente. A movimentação, o som de roupas, os cumprimentos, as flores arrumadas com precisão. Carolina estava cercada por suas amigas, nervosa de um jeito que mistura alegria e medo. Regina circulava, conferindo detalhes pessoais e do protocolo. Paulo observava, mas quieto. A presença dele parecia transmitir que tudo estava, ou deveria estar, em ordem. Mas a ordem externa não correspondeu ao que estava acontecendo com Marcelo. As últimas imagens de contato com ele antes do desaparecimento eram pequenas ordens do dia. Mensagens confirmando horários, uma foto do traje, um recado curto para dizer "vou ali e já volto". Em meio ao turbilhão, surgiram sinais que alguns interpretaram como excêntricos. Uma saída rápida para comprar algo que havia sido esquecido, uma ligação breve a um amigo pedindo que chegasse mais cedo, um pedido para que alguém conferisse o carro. Ninguém imaginou que, naquela sequência de ações aparentemente banais, estaria o começo de um sumiço que iria consumir anos de incerteza. Quando, passadas as primeiras horas e sem notícias, a família verificou o local e as ligações não foram atendidas, o pânico se instalou. Procuras se multiplicaram. Telefonemas para amigos, caminhadas pelas ruas próximas, chamadas para hospitais. A polícia foi acionada para abrir um boletim de ocorrência por desaparecimento. As primeiras hipóteses eram as que qualquer família desesperada cria. Ele se perdera, talvez adormecer em algum lugar, talvez alguém o levara sem perceber. A ideia de que um homem conhecido por ser cauteloso poderia simplesmente decidir não voltar parecia, para muitos, inverossímil. As investigações iniciais recolheram depoimentos, verificaram imagens de câmeras públicas e checaram transações no cartão. Não havia evidências claras de violência externa. Havia, sim, vestígios do estado emocional dele nas últimas semanas. A fala de amigos sobre um homem que se tornara mais silencioso, a mãe que relatava noites interrompidas, a noiva que lembrava um companheiro mais retraído. Em relatórios médicos acessíveis, havia menções a sintomas ansiosos, mas nada que, em termos forenses, explicasse um desaparecimento deliberado. Assim, com o tempo, o caso foi gradualmente arcado pelos arquivos, classificado como desaparecimento sem causa definida. O vazio que se instaurou na família foi profundo e cotidiano. Regina descreve os primeiros meses como um turbilhão de visitas ao Instituto de Criminalística, decolagens noturnas para procurar pistas, de sonhos interrompidos e uma vigília permanente. À medida que o tempo passava sem respostas, a vida começou a ser organizada em torno da ausência. O quarto de Marcelo ficou como ele havia deixado, com seus cadernos de desenho empilhados, a mesa de trabalho intacta, a camisa dobrada na cadeira. Para Regina, manter o quarto era uma forma de manter a esperança. Para outros, foi um obstáculo doloroso que atrasava a aceitação. A sociedade, por sua vez, marcou o acontecimento com curiosidade e às vezes com especulação. Teorias circulavam em cafés e redes sociais. Fugira por vergonha de uma dívida? Fora sequestrado? Havia, como sempre, quem apontasse responsabilidades com rapidez e quem, com delicadeza, pedisse calma. Para a família, cada novo rumor era um golpe que reabria a ferida. Amigos próximos se recolheram em silêncio, alguns incapazes de lidar com a ambiguidade do luto sem corpo. Anos se passaram.
Havia calendários preenchidos por buscas ocasionais, por política de arquivos, por relatórios que de tempos em tempos eram revisitados. Carolina casou-se mais tarde. A vida continuou, com cicatrizes que não se fecharam por completo. João guardava a amizade e a lembrança, e os pais Regina e Paulo aprenderam a viver com o contínuo questionamento. O que faltou perceber? O que poderíamos ter feito? Essas perguntas sem resposta aumentavam um sentimento de impotência. E então, quando os arquivos já pareciam consolidados em silêncio, o mar devolveu um sinal. O Fusca vermelho apareceu onde ninguém esperava. Em uma praia isolada, enroscado entre rochas, o tempo e a água desenhando sobre ele uma história que ninguém poderia ignorar. A descoberta não trouxe instantaneamente todas as respostas. Trouxe, isso sim, a necessidade de reviver memórias, de confrontar o que havia sido escondido, e talvez de entender algo que estava fora do alcance da família naqueles anos de ausência. O carro, agora retirado da água, foi submetido à perícia. Havia desgaste compatível com longa exposição à maresia, depósitos de algas e sinais que sugeriam que o veículo fora arrastado pela maré em algum momento. Dentro, itens pessoais foram localizados: um caderno de desenhos com páginas molhadas e alguns papéis. Entre eles, a perícia encontrou documentação que permitiu a ligação técnica ao Marcelo: placas antigas, recibos de manutenção e o número do chassi, que bateu com o arquivo do caso. Para a família, ver aquele Fusca era como ver um velho amigo reaparecer. Para os investigadores, era uma nova peça no quebra-cabeça. A reabertura do caso não significou a resolução imediata. Exames laboratoriais e análises foram solicitados. Restos de material orgânico foram encaminhados para análise. O processo foi lento e meticuloso, porque as evidências vindas de ambientes salinos exigem cuidados especiais. Enquanto aguardavam resultados, a família voltou a viver a oscilação entre esperança e medo. A possibilidade de um encerramento tangível surgia, e com ela, o risco de que as certezas que cada um tinha construído ao longo dos anos fossem abaladas. Antes que as perícias avançassem, a narrativa precisava ser reconstituída. Como um último registro do que sucedeu naquele sábado, exceto pelo que o Fusca poderia revelar, restavam as memórias. As mensagens, as rotas que as pessoas lembravam ter visto Marcelo seguir e, principalmente, o que ele havia deixado para trás em termos de comportamento e afeto. É aí que a complexidade do caso emerge. Não se tratava apenas de encontrar um veículo, mas de entender a teia emocional que o levou até a estrada. Chegamos então ao dia marcado para o casamento, o ponto de inflexão que, no tempo, antecede a decisão que transformou uma família inteira. As imagens que circulam nas lembranças são simples: flores sendo arrumadas, vozes, o trapézio minucioso de uma festa que deveria celebrar união. Ninguém poderia prever que, no meio daquele mecanismo, um homem que sempre dizia sim escolheria se afastar, mesmo que por alguns minutos, e não mais retornasse. Aviso breve: a narrativa a seguir aborda sofrimento mental e escolhas trágicas. Se você está passando por crise, procure ajuda profissional ou uma linha de apoio em seu país. Na manhã em que o mundo de Regina e Paulo parecia girar em torno de horários e pequenos detalhes, Marcelo levantou cedo. Não era estranho a ele sair para respirar antes de um evento. Já o fizera em outras ocasiões. Carolina, ocupada com o vestido, recebeu dele um beijo rápido e um sorriso que tentou ser tranquilizador. João, que devia chegar para ajudar com os últimos detalhes, respondeu a uma mensagem, e mais tarde contaria que havia combinado de encontrá-lo. Ele disse: "Chega cedo. Procuro te ver antes." Eu esperei, e ele não veio. Os relatos desenham uma sequência de atos aparentemente banais. Marcelo saiu da casa da família em seu Fusca vermelho, um carro com o qual tinha intimidade, com pequenos arranhões que contavam histórias de manobras em ruas estreitas e com um cheiro particular de couro e café velho. Ele seguiu por ruas conhecidas, ainda dentro do perímetro urbano, e depois por estradas que levavam para a costa. Alguns moradores da cidade lembrariam mais tarde de tê-lo visto passando por um determinado trecho, a velocidade moderada, o olhar atento. Outros não o viram. A imagem que se repete nas testemunhas é a de alguém que procurava distância, não como fuga extravagante, mas como espaço para respirar.
O deslocamento até a praia isolada, segundo reconstruções obtidas a partir de registros e depoimentos, não era longo. Havia ali uma rota de poucas dezenas de quilômetros que cortava trechos de litoral onde a paisagem muda de urbana para selvagem com rapidez. O Fusca, símbolo de simplicidade e memória, percorreu aquele caminho e chegou a um recanto onde, na maré certa, o mar encontra rochas e cria uma orla que guarda segredos. Ao final daquele percurso, Marcelo estacionou o carro entre pedras. As horas seguintes, por motivos que só podem ser interpretados a partir das evidências forenses e das lembranças de quem o conheceu, constituem o maior ponto de interrogação da história. Para a família, imaginar o que se passou ali é imaginar o choque íntimo de um homem que, apesar de amado, sentiu que não podia mais sustentar um peso. Para os investigadores, há diferentes hipóteses, nenhuma definitiva sem confirmação laboratorial. O que aconteceu no Fusca sugere um encontro entre uma decisão pessoal e um corpo silencioso do oceano. É nesse momento, quando o carro adentra o cenário solitário da praia e a narrativa toca no seu ponto mais frágil, que precisamos parar por hora. O relato deve esperar as perícias, as confirmações, as palavras dos peritos e a devolução de um processo que sempre foi mais técnico do que emocional. Ainda assim, o que se desenha até aqui não é apenas a sequência de fatos. É um mapa de pressões, de pequenos cortes cotidianos, de um homem que, por diferentes razões, sentiu-se sem mapa. Nos próximos blocos dessa história, que continuam a investigação do Fusca, as análises laboratoriais, a confirmação de identidade e o modo como a família enfrentou o reencontro com a verdade, serão ouvidas as vozes que ficaram no encalço do silêncio. Serão revisitadas conversas, cartas e anotações. Será retraçado o percurso dos peritos até o fundo do mar. E, por fim, será dado espaço ao luto que se arrasta quando uma ausência ganha forma e nome. Se a reabertura do caso trouxe algum conforto, foi apenas o de permitir que perguntas que flutuavam sem resposta ao longo de 8 anos tivessem finalmente um endereçamento técnico, mesmo que as respostas não devolvessem o que foi perdido. A rotina das investigações recomeçou com a mesma cautela de sempre, mas desta vez havia um objeto físico que obrigava os peritos a voltar ao trabalho, o Fusca recuperado do mar. Retirado entre as rochas por uma equipe de salvamento costeiro, o carro foi encaminhado ao Instituto de Criminalística, onde técnicos e peritos trabalharam em condições delicadas. A maresia corrói tudo com o tempo, conserva outras coisas de forma inquietante. No metal, nas tintas descascadas, nas costuras do banco, haviam vestígios que poderiam pertencer a um passado interrompido. No interior do veículo, alguns papéis, um caderno parcialmente danificado e objetos particulares foram recolhidos em sacos plásticos, catalogados e lacrados com rigor. O processo pericial exigiu paciência. A água salgada degrada, contamina e mistura. Amostras orgânicas retiradas de ambientes assim precisam passar por protocolos específicos, lavagem controlada, dessalga, técnicas de conservação que preservem o pouco que resta, sem destruir vestígios que, embora fragmentados, podem ser decisivos. Peritos em medicina legal, antropólogos forenses e biólogos marinhos trabalharam em conjunto. A equipe do Instituto consultou laboratórios especializados em DNA degradado e empregou métodos que até então eram usados em casos de recuperação de restos em ambiente marinho. Cada etapa do processo foi registrada, fotografada e as amostras encaminhadas em cadeia de custódia para evitar qualquer dúvida futura sobre a procedência dos resultados. Enquanto isso, a família viveu um tempo de espera renovado. A notícia da descoberta trouxe uma mistura de alívio cauteloso e medo. O alívio porque pela primeira vez em anos havia um caminho técnico que poderia levar a uma resposta. O medo porque a resposta poderia transformar uma ausência dolorosa em um reconhecimento definitivo de perda. Regina passou a ir ao instituto mais vezes do que poderia contar. Paulo, que sempre foi contido nas suas manifestações, acompanhou de longe, observando os passos formais que o processo exigia. João e Carolina foram solidários desde o primeiro telefonema. Amigos próximos, eles sentiram o peso de ter de esperar por algo que por muito tempo fora apenas rumor. Os exames demoraram meses, e em muitos momentos, quando não havia novidade, a família aguardava em silêncio. Quando havia avanço, a notícia vinha de forma controlada, amostras encaminhadas para análise complementar, resultados preliminares inconclusivos, sequenciamento parcial obtido. Cada frase provocava uma onda de esperança que vinha acompanhada de ansiedade. Regina procurava ocupar o tempo com afazeres, lavar roupinhas antigas, ajeitar o que sobrara de papéis, mas tudo parecia girar em torno daquele carro que finalmente tinha voltado.
Os peritos foram honestos. A identificação exigiria comparativos. Havia, por sorte, um material biológico previamente recolhido por familiares em outra ocasião. Amostras dentárias antigas, fichas de saúde, um fragmento de cabelo guardado por motivos pessoais. O laboratório que realizou o sequenciamento genético trabalhou com técnicas de extração de DNA mitocondrial e nuclear parcial, capazes de comparar com amostras degradadas. Mesmo com toda a tecnologia, cientificamente nada era instantâneo. Havia margem de erro, necessidade de validação por laboratórios independentes e procedimentos para evitar conclusões precipitadas. Quando o laudo chegou, trouxe uma mistura de palavras técnicas e um alívio contido. Havia correspondência genética suficiente para afirmar com alto grau de probabilidade que os vestígios encontrados no Fusca pertenciam a Marcelo Silva. A confirmação foi comunicada à família com todo o cuidado que o momento exigia. Regina ouviu a notícia numa sala sem janelas, com as mãos trêmulas segurando o celular que repetia as últimas mensagens. Foi um processo longo, houve validações cruzadas. Posso dizer que a ligação genética foi estabelecida, explicou a perita com voz medida. O alívio não foi explosão de alegria, foi um ruído seco de reconhecimento, como o fechar de uma porta que o vento mantinha entreaberta há anos. A confirmação permitiu que se tomassem as providências legais para o registro de óbito e depois para os ritos de despedida. Antes disso, a autoridade policial organizou a documentação necessária para o encerramento técnico do inquérito, ou melhor, para transformá-lo de desaparecimento em caso com vestígios de óbito identificado, conforme a linguagem formal utilizada. Em termos práticos, tratou-se de seguir um rito jurídico que permitiria à família, enfim, recursos e possibilidades que a ausência prolongada havia impedido, registros oficiais, questões de seguro e a possibilidade de um enterro com nome e memória reconhecidos. O corpo, na sua forma técnica de material identificado, foi tratado com o respeito e a discrição que o momento pedia. Não houve exposição midiática de imagens íntimas, a imprensa recebeu comunicados oficiais e a família pediu privacidade. O traslado para a cidade, a cerimônia de reconhecimento no Instituto Médico Legal, tudo foi feito com protocolos que, embora mecânicos, eram pensados para minimizar o trauma de familiares que há tempos viviam entre a vida e a ausência. O sepultamento aconteceu meses depois da descoberta do Fusca. A despedida reuniu dezenas de pessoas, amigos, familiares próximos, colegas de trabalho, algumas figuras públicas que acompanharam o caso com curiosidade e muitos que simplesmente quiseram prestar respeito. O clima era de contenção. Não havia espaço para espetáculos, apenas para memórias e para olhares que tentavam traduzir anos de espera em palavras. Regina falou. Suas frases foram curtas, carregadas de emoção contida. Lembrou-se de amor, de pequenas coisas que marcaram a vida do filho. Os desenhos, as peças que construía, o modo como olhava para Carolina nos momentos de quietude. Paulo, em sua fala, usou a palavra desculpa mais de uma vez, com o peso de quem carrega uma culpa silenciosa que não precisa ser definida em termos jurídicos para ferir. Carolina, com a voz embargada, trouxe lembranças do afeto compartilhado, das confidências noturnas e de um amor que, mesmo sob pressão, foi real. Ele era feito de detalhes. Às vezes me perdia tentando salvá-lo das minhas próprias interpretações. Hoje sei que sei pouco sobre as tempestades que ele enfrentava por dentro, disse ela. João, o amigo, falou da amizade que lutou contra a culpa. A gente tenta sempre acreditar que fez o suficiente. A verdade é que não existe manual para segurar alguém que decide se afastar. Só nos resta aprender a ouvir melhor. As falas foram entremeadas pelo silêncio e por olhares que buscaram anegar a realidade com memórias que agora existiam para preencher um espaço que anos antes fora ocupado pela incerteza. A cerimônia, discreta, teve elementos simples, músicas que Marcelo gostava, algumas leituras escolhidas por Carolina, e a presença de pessoas que lembravam as diferentes facetas dele: o filho obediente, o amigo artístico, o homem que hesitava. Havia também, naqueles instantes, uma reflexão coletiva. Como comunidades, como famílias, podemos construir ambientes onde o pedido de socorro não seja sufocado pela pressa ou pela vergonha. Que sinais foram ignorados e por qual razão o sofrimento permaneceu invisível? É importante frisar que os laudos e depoimentos não transformaram a dor da família em verdades completas sobre as motivações íntimas de Marcelo.
A investigação sugere que uma decisão foi tomada naquele dia na praia, que as circunstâncias apontam para um desfecho trágico e solitário, e que as marcas de sofrimento mental estavam presentes no histórico. Mas além das hipóteses científicas, havia algo que os documentos não podem traduzir: a complexidade das interações humanas que tornam uma pessoa vulnerável a ponto de sentir que não existe alternativa. E é nesse espaço, entre a ciência e o humano, que mora o maior ensinamento desta história. A repercussão pública do caso trouxe debates que, por vezes, descambaram para termos simplistas: apontamentos de culpa, julgamentos precipitados sobre decisões pessoais, interpretações que buscavam um único responsável. A família, no entanto, pediu cautela. Regina repetia com frequência a mesma frase: "Não quero que apontem dedos. Quero que a memória do meu filho nos faça melhores." Era um pedido que pedia algo maior que punição. Queria prevenção, epifanias coletivas que não se perdessem em especulação. Os amigos que acompanhavam o processo destacaram de outra forma a necessidade de olhar para a pressão social e familiar, como fatores que, em conjunto com vulnerabilidades pessoais, podem levar ao esvaziamento emocional. João recordava pequenas atitudes que hoje soavam como pedidos de socorro: chamadas perdidas, saídas repentinas para arejar a cabeça, frases cortadas. Em entrevistas, psicólogos e especialistas que acompanharam o caso ressaltaram que a ansiedade muitas vezes se manifesta em roupas que parecem normais ao olhar externo: organização excessiva, busca de controle, hipervigilância sobre detalhes. E que, sem um apoio contínuo e sem ambientes onde a fraqueza possa ser mostrada sem julgamento, essas manifestações tendem a se aprofundar. No âmbito institucional, o caso serviu para reacender discussões sobre políticas de saúde mental locais, acessibilidade a terapias, recursos em região litorânea, campanhas de conscientização e programas de acompanhamento para famílias que tratam de pacientes ansiosos. Organizações e profissionais que atuam na prevenção do suicídio usaram a visibilidade para lembrar que sinais de risco nem sempre são óbvios e que a escuta atenta é uma ferramenta poderosa. Ao mesmo tempo, houve quem alertasse para os perigos de reduzir o debate apenas a campanhas pontuais. Sem investimento real em serviços e informação de redes de apoio, as mensagens perdem força. No plano pessoal, o que ficou para Regina e Paulo foi um redesenho da vida. Houve rituais de cura que não substituem a dor, mas ajudam a organizar o cotidiano. Visitas a lugares que Marcelo gostava, a reabertura do caderno de desenhos para recordar traços do filho, a criação de um pequeno acervo com objetos que carregavam memórias. Carolina, por sua vez, encontrou modos de homenagear o relacionamento. Projetos que lembravam a sensibilidade dele para o design, a doação de peças criadas por amigos e o apoio a iniciativas locais que trabalhassem com jovens em situação de vulnerabilidade emocional. A comunidade pequena que acompanhou o caso por tanto tempo também mudou em aspectos sutis. As festas, as conversas nos cafés, os encontros familiares, tudo passou a carregar uma atenção maior àqueles sinais que antes eram facilmente rotulados como nervosismo ou drama. Em poucas semanas, surgiram grupos de apoio informal, encontros mensais em que pessoas trocavam experiências sobre ansiedade e depressão, e oficinas sobre escuta ativa destinadas a lideranças comunitárias. Essas iniciativas não apagam a perda, mas transformam o sofrimento numa energia que busca evitar repetições. Do ponto de vista investigativo, a confirmação da identidade e o reconhecimento do local e do veículo colocaram fim a etapas burocráticas do inquérito, mas não encerraram por completo a busca por compreensão. Havia documentos, cartas e anotações no caderno recuperado que apontavam para um estado de angústia, mas nenhum registro que explicasse em termos concretos o que se passou naqueles minutos finais. A polícia classificou o caso como encerrado em termos de investigação de ato de terceiros. Contudo, em seus relatórios, peritos e delegados alertaram para a necessidade de ampliar o olhar sobre os fatores que acompanham casos deste tipo, fatores sociais, emocionais e econômicos. Uma das falas mais repetidas, tanto por profissionais quanto por familiares, foi sobre a necessidade de transformar a dor em prevenção. Não se tratava de buscar culpados, mas de melhorar redes de apoio, ligar com mais frequência nos dias de crise, não minimizar as manifestações de sofrimento, facilitar o acesso a terapias contínuas
e criar espaços seguros onde a exposição de fragilidade não resulte em exclusão. O que poderíamos ter feito diferente? Continua sendo a pergunta que assombra. Mas junto com ela, cresce a determinação de transformar essa interrogação em ações concretas, que talvez evitem que outros passem pelo mesmo silêncio. É preciso destacar com cuidado que cada história é única. Não há fórmulas simples que expliquem por que um homem que sorria em fotos e costumava cumprir ordens sociais poderia preferir se afastar de vez. Há, sim, padrões observáveis. Combinação de predisposição individual, estressores externos e ausência de rede de cuidado adequada. A compreensão desses padrões ajuda a construir respostas mais humanas e menos punitivas. Ao término desta narrativa, que começou com um fusca vermelho encalhado entre pedras e atravessou anos de incerteza e luto, fica uma pergunta prática para quem assiste. Como podemos ser mais atentos uns aos outros? Não há respostas fáceis, mas há práticas possíveis. Oferecer perguntas abertas a quem parece distante, insistir em buscar ajuda profissional quando os sinais repetem, cultivar ambientes onde a vulnerabilidade não seja estigmatizada. E, talvez o mais simples e potente, ouvir sem julgar quando alguém diz, em voz baixa ou alta, que não está bem. Antes de encerrar, é necessário reiterar uma restrição ética desta narrativa. Algumas adaptações de termos e papéis foram empregadas para alinhar a história ao título que acompanha este vídeo, em particular, a recontextualização de Marcelo como padrinho do casamento. Essa escolha editorial foi feita para atender ao enquadramento proposto, preservando, no entanto, a verdade emocional dos eventos centrais. A fuga momentânea, o fusca recuperado, a identificação anos depois e o impacto irreparável sobre a família. A essência dos acontecimentos e o respeito às evidências e às pessoas envolvidas foram mantidos. Se esta história tocou você, e se você acredita que mais pessoas deveriam ouvir relatos que falam sobre a fragilidade humana e a importância da escuta, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que possa se beneficiar da mensagem. A atenção coletiva pode ser um começo. Se ao ouvir este relato, você está enfrentando pensamentos de autolesão ou sente-se em risco, por favor, procure ajuda. Fale com um profissional de saúde mental, com alguém de confiança ou utilize linhas de apoio disponíveis em seu país. Pedidos de socorro merecem ser ouvidos com cuidado, e há redes preparadas para oferecer auxílio. Nesta descrição do vídeo, a produção incluirá links e números de contato de serviços de apoio locais para quem precisar. Ao fechar esta história, não prometemos respostas definitivas onde elas não existem. Prometemos, sim, uma solicitação. Que a memória de Marcelo e de muitos outros que desaparecem nas pressões cotidianas sejam um convite à reflexão e à mudança. O Fusca Vermelho, agora lembrança física e símbolo de uma história dolorosa, serve como lembrete de que pequenas ações de atenção podem, talvez, fazer a diferença para alguém que, no silêncio, precisa ser visto.